no programa Mosaico nós vamos falar sobre um produto que há muito tempo faz parte da culinária das comunidades do litoral catarinense, a ostra. O molusco se adaptou bem às condições do estado de Santa Catarina e hoje tem o seu valor nutricional reconhecido no mundo inteiro. Atualmente, ela não é mais uma ostra que produz pérolas. Do mar para o prato, ela se revelou uma grande atração da gastronomia. A ostra consumida pelos moradores da costa catarinense há 40 anos era encontrada nos costões. A maioria dos consumidores era da família do pescador, que vivia no mar e nas pedras colhia o molusco. Na época, a ostra não era tão valorizada. Os mais antigos acreditavam no seu potencial nutritivo e exigiam que filhos e netos consumissem o produto. Mais tarde vieram as ostras do Pacífico. As sementes foram adaptadas ao perfil do clima catarinense, um processo que durou 20 anos. Hoje, o estado possui o único laboratório do país que produz as sementes dos moluscos. É coletado macho e fêmea, ocorre a desova e depois essas larvas elas chegam a um determinado momento que elas se fixam num substrato e lá como substrato é usado grãos de areia e sobre aquele grão de areia cresce a semente da ostra. Chega um determinado momento que essa semente está pronta para comercialização, então o nosso produtor ele vai até a Universidade de Santa Catarina e compra as ostras. Lá as ostras são vendidas, essas sementes, elas são vendidas a R$10 o milheiro, um tamanho pequeno, e tamanhos maiores a R$20 o milheiro. Quando ela chega na fazenda marinha, ela é colocada a gente chama de pré-berçário, que são caixas com telas bem fininhas, para que haja fluxo de água, e nessas caixas a semente fica por um determinado período, aproximadamente 30 dias, e durante esse período é feito o peneiramento dessa semente. Nesse peneiramento, as sementes que cresceram, elas então são transferidas para uma estrutura de cultivo que chamamos de berçário. No berçário, ela continua o seu crescimento. Do berçário, ela vai passar para uma fase intermediária 1, que a gente chama, depois para uma lanterna intermediária 2 e finalmente para a lanterna definitiva, onde a gente finaliza o crescimento dessa ostra. Depois da adaptação às condições da ostra ao litoral catarinense, a produção do molusco foi crescendo e aos poucos ganhou a simpatia de pescadores, empresários e consumidores. Só para se ter uma ideia, a primeira fena-ostra realizada em Florianópolis em 1999 só contava com ranchos de pescas no cadastro. Ainda não existiam restaurantes que elaboravam pratos a partir do produto. Naquela época, em 99, quando nós procuramos restaurantes que comercializassem pratos à base de ostra, nós não encontramos nenhum restaurante. As ostras elas eram vendidas nos ranchos de pescadores ao bafo. Né? Então, para tu comer uma ostra ao bafo, tu ia até o rancho dos pescadores e tu degustava as ostras. Em 99, eu me lembro que nós solicitamos a alguns restaurantes que naquela época já eram parceiros da Prefeitura Municipal de Florianópolis para que nos ajudassem e entrassem na Fena Ostra e elaborassem algum prato à base de ostra. Conseguimos 3 restaurantes. Eu me lembro que em 2001, nós já não precisávamos mais procurar restaurantes. Nós tínhamos que selecionar restaurantes porque vários restaurantes surgiram vendendo frutos do mar, tendo a ostra no seu cardápio. Né? Então hoje tem uma infinidade de restaurantes comercializando ostras, churrascarias, bistrôs e ranchos. E hoje é feita a seleção desses restaurantes para entrarem na Fena Ostra. Né? E a ideia da Fena Ostra era justamente isso, era promover o aumento da comercialização e do consumo de ostra em Florianópolis. Acho que essa meta foi plenamente atingida e hoje a ostra de Santa Catarina, ela já tem um status de grife, ela já é comercializada no Brasil inteiro como ostras de Santa Catarina. Então, a Fena Ostra teve esse mérito, ela projetou o nome de Santa Catarina, o nome de Florianópolis no cenário nacional. Hoje, quando tu fala em Florianópolis, em Rio de Janeiro e São Paulo, as pessoas não se lembram mais só da Ponte Hercílio Luz, elas se lembram de ostras também.
Mas para conseguir cultivar a ostra do Pacífico, os maricultores precisam enfrentar uma certa rotina. As sementes são compradas na Universidade Federal de Santa Catarina. O laboratório está localizado em Florianópolis. Cada 1.000 sementes custam R$10. Elas parecem grãos de areia. O tempo médio para que uma ostra atinja o ponto para o consumo é de 7 meses. Florianópolis é reconhecida como a capital da ostra. A cidade é responsável por 76% do cultivo estadual, seguida por Palhoça, que produz 14%. Em 2009, a produção total de moluscos comercializados em Santa Catarina foi de mais de 12 toneladas, entre mexilhões, ostras e vieiras. A produção proporcionou uma movimentação financeira bruta de mais de 21,5 milhões de reais. Atuaram diretamente nesta produção um contingente de 689 maricultores. Ribeirão da Ilha e Santo Antônio de Lisboa, na capital. Aqui, a cultura açoriana está por todos os lados. Este restaurante no Ribeirão recebe 500 clientes por dia em janeiro. Entre os pratos mais vendidos, a ostra gratinada com queijo. Ribeirão da Ilha, com certeza, ele ficou conhecido nacionalmente e, de repente, internacionalmente por causa da ostra. O carro-chefe é a ostra, a gente não tem dúvida disso, porque o polo da gastronomia de Ribeirão foi totalmente construído em cima da oportunidade que gerou a ostra, né? E toda a cadeia produtiva que hoje realmente beneficia não só o maricultor, beneficia também o pescador artesanal, porque se a gente for dizer que foram formados costões, né, costões artificiais, e ali geram também faunas acompanhantes, então quer dizer, começou a ter polvo, começou a ter filhote de robalo, começou a ter filhote de garopa, quer dizer, digamos aí também o cavalo marinho começou a aparecer, o ouriço, então quer dizer, teve toda uma fauna acompanhante. Então não só o maricultor, o ostreicultor se beneficia disso, a piscicultura também está beneficiada. O paulista, né, o consumidor paulista, ele vem e consome muita ostra in natura. O carioca, as pessoas de Curitiba consomem muita ostra in natura. Agora, digamos que na média anual, as gratinadas, onde, digamos, tem o disfarce do queijo, né, tem o disfarce de cremes, de molhos, né, ela acaba sendo a campeã de vendas, né, a gratinada, tirando pela fena ostra, o grande volume de gratinada que se vende, então tudo isso vem, digamos, daquela mascaradinha que a gente consegue dar em cima do produto, até porque quem nunca comeu ostra, comer uma ostra gratinada, ele está livre, de repente, de um trauma, né? E de iniciação nessa gastronomia da alimentação in natura, digamos assim. Já em Santo Antônio, o movimento chega a 2.000 clientes por dia na alta temporada. O proprietário, que possui uma fazenda marinha, produz 100.000 dúzias por ano, 50% para o restaurante e os outros 50% para estabelecimentos da região. Olha, na alta temporada existe um aumento considerável do consumo de ostras, lógico. Imagina que o Brasil inteiro vem para Florianópolis querer consumir o produto, né? Mas mesmo com essa alta e baixa, no inverno, o nosso consumidor direto, que é o próprio morador ou o visitante constante de Florianópolis, consome muita ostra. Isso já não é mais um diferencial grande, não. Toda a ostra consumida no freguesia é da nossa produção, onde a gente produz em torno de 100.000 dúzias ano, 50% dessa ostra a gente vende no restaurante, outros 50% a gente abastece entre 8 e 11 restaurantes. Os processos de cultivo são todos analisados, né? Então isso garante a segurança alimentar do produto, né? Ela pode ser consumida, ela pode ser degustada, ela pode ser comercializada o tempo inteiro sendo retirada da água, por ser um produto de cultivo, de cativeiro, né? Nesta fábrica em Palhoça trabalham diretamente 67 pessoas. Ostras e mexilhões são vendidos para o Brasil inteiro. Por mês, a empresa encaminha 10.000 quilos de mexilhões e 800 dúzias de ostra só para o estado de São Paulo. O estado que mais compra atualmente é São Paulo, mas a gente tem venda também para Rio Grande do Sul e outros estados em menor quantidade.
E no próximo bloco você vai acompanhar o processo de depuração das ostras que já acontece em Santa Catarina. Daqui a pouco no Mosaico. O Brasil já aprovou a versão catarinense da ostra do Pacífico. Em estudo está o processo de exportação do produto. Um comitê estadual de controle higiênico sanitário de moluscos deve ser criado no estado. Entre as exigências internacionais está a depuração da ostra. Aqui no Ribeirão da Ilha, este processo já acontece. A gente quis aumentar o padrão de qualidade da ostra, que já era muito bom, oferecendo na mesa ela com um grau de segurança, onde realmente ela passando pelo equipamento, que é um equipamento que a gente pega água salgada, água do mar, né? A água normal que está lá, a ostra, passa para dentro do equipamento, faz uma filtragem, a matéria em suspensão que tem nessa água é eliminada e a ostra passa a filtrar uma água totalmente diferente, uma água que na realidade ali ela passa por ultravioleta, por cloro, temperatura controlada e mantém a ostra viva por mais tempo. Um ciclo de depuração leva 12 horas e nesse tempo de 12 horas, quando ela absorveu toda essa água e filtrou toda essa água, ela eliminou todas as impurezas que tem dentro de sua casca e dentro de seu organismo. Porque se a água foi clorada, claro que em proporções onde não é perceptível ao paladar, ela oferece um grau de segurança muito maior para consumo, principalmente in natura. A ostra gera emprego, renda, aquece o turismo e faz muito bem à saúde. Conforme estudos da Universidade Federal de Santa Catarina, elas são ricas em selênio, potássio, sódio, fósforo, magnésio, zinco e vitaminas A, B12 e C. Visto que de 80% a 90% das ostras são compostas por água, o alimento pode ajudar na hidratação. Hoje, Santa Catarina é o maior produtor de ostra nacional, né? Cerca de 90% a 95%, se eu não me engano, é produzido aqui em Florianópolis e na Grande Florianópolis. Então, com certeza, para atingir mercado externo agora para outros países, falta muito pouco. A maré vermelha, uma alga que prejudica a produção do molusco, acontece em várias regiões do mundo. Aqui no estado existe um acompanhamento. Em função do programa de monitoramento das águas do higiênico sanitário, nós já temos um controle antecipado da maré, ou seja, quando a maré vermelha vai entrar na costa, nós já recebemos um sinal e paramos a comercialização. Para o consumidor saber que existe esse controle é uma forma de garantia, ou seja, e para o produtor que tem o controle na mão, é muito mais interessante ele cessar a venda e informar o cliente, olha, hoje nós não estamos podendo vender porque está tendo a presença da maré e a gente vai passar a vender a partir do momento que liberar, do que ter algum tipo de imprevisto e a gente perder daí uma quantidade grande de vendas. Isso hoje não é mais problema não. Apesar de ter sofrido uma queda, a produção de ostras no estado é a maior do Brasil. Para manter a qualidade do produto, técnicos da IPAGRE, da Universidade Federal, comunidade e maricultores tentam controlar a poluição das praias. Um esforço concentrado para que Santa Catarina continue referência na produção do molusco.